Bem, gente, boa tarde a todos. Vou começar a aula hoje, né, para a gente seguir adiante. Hoje é mais tranquilo, porque eu vou só reforçar alguns conhecimentos que vocês já têm e garantir que a gente possa ter um alinhamento mais simples de algumas maneiras de fazer as coisas. Então, hoje nós vamos ver a parte de grandezas, metrologia, algarismo significativo e unidades de medida. Então, o que acontece? As grandezas físicas, né, elas sempre vão estar relacionadas a algum tipo de fenômeno, igual a essa esfera, ao se movimentar, ela gerou uma quantidade de mudança de massa, né, de posição, na verdade, do momento que ela teve. Então, a gente tem massa, volume, velocidade, temperaturas, que são as nossas grandezas físicas fundamentais e que a gente vai sempre atribuir alguma delas ao funcionamento de algum fenômeno. Quando a gente fala de grandeza, nós temos dois tipos: a grandeza fundamental, que é o comprimento, massa, tempo e temperatura, e as derivadas, onde a gente vai relacionar essas quatro de forma a gerar uma outra informação das grandezas que a gente está observando. Então, o que acontece? Essa grandeza, ela sempre é expressa com um valor numérico e a unidade de medida, tá ok? Então, sempre nós vamos ter alguma forma de contar, ou seja, bem objetiva, bem clara de como fazer isso e qual o sistema de unidades que nós vamos estar usando para que essa medida seja coerente e capaz da gente comparar uma situação a outra, ou seja, comparar um fenômeno com outro e aí ver se houve mudanças ou não. Bem, as ordens de grandeza, né, que a gente fala, é sempre uma potência de 10 que nós vamos usar para comparar. Por que uma potência de 10? Porque nós sempre temos a capacidade de fazer ela razoavelmente aproximada a uma potência desse número de 10. Quando a gente fala dezena, nós estamos falando com 10 elevado a 1. Centena, quando nós estamos falando com 10 elevado a 2. E a notação científica, que é uma forma que as pessoas encontraram para que elas fossem expressas sempre que nós fôssemos observar de maneira científica a informação, a gente usaria essa unidade 10 para justamente facilitar a ordem de grandeza, ou seja, a gente poder comparar se uma coisa está ou ela está muito grande. Então, por exemplo, quando a gente tem 82, nós sabemos que é 8,2 vezes 10. Então, só que esse 10 aqui, como o 8, na verdade, né, o 8, ele já está mais perto de 10 do que os números abaixo de 5, então a gente arredonda ele para cima, tá ok? Então aqui nós temos esse 0,00022, significa que para a gente ficar com uma casa na dezena e uma no decimal, a gente vai ter que multiplicar isso por 10 a menos 4. A mesma coisa quando a gente estiver falando de 7 bilhões 435 milhões de alguma coisa. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá ok. Professor, Oi, pode falar. a ordem de grandeza de 7 bilhões 435 milhões seria 10 a 9 mesmo? Aí nesse caso eu também vi, na verdade é 10 a 10, né? 10 a 9, justamente pela aproximação. Tá correto. Obrigado por ter falado, que aí depois eu vou fazer a correção. Tá? Então, os sistemas de unidades sempre foram uma questão que as pessoas tentaram utilizar unidades básicas de medida para que nós pudéssemos exatamente
fazer uma comparação. Então, muitas vezes o pessoal usou partes do corpo, do próprio corpo humano, para fazer essas medidas, tá certo? Para facilitar, porque naquela época, né, se a gente imaginar isso há muito tempo atrás, principalmente antes do século XVIII, nós não tínhamos instrumentos de medidas muito precisos e nem maneiras claras de como fazer essas medidas. Então, cada grupo de pessoas adotava uma série de medidas e geralmente elas utilizavam o corpo humano ou alguma coisa que é muito mais fácil de mensurar. Então, essas 4 são as básicas, né? O comprimento, tempo, massa e temperatura, sendo que a temperatura ela foi organizada mesmo a partir do século XVII, onde eles usaram um sistema que usava a água como a referência. Tá ok? Professor, Fahrenheit, licença. Fahrenheit utiliza a base de quê? O Fahrenheit, ele usa água, mas ele cria uma referência com uma homenagem que foi feita por esse indivíduo, né, o Fahrenheit, à realeza britânica. Então ele usou o 32, que era a idade da rainha, que era a rainha Elizabeth, e o período que a dinastia da família dela estava no poder, que era 212. Então ele quis mostrar, na verdade, que é tudo a mesma coisa, mas você pode atribuir medidas diferentes. Então ele usou Fahrenheit, essa medida. Então 32 seria a unidade, a temperatura em que a água congelava, que para nós é 0 graus Celsius, e a hora que a água evapora, a pressão atmosférica e a nível do mar, que seria 212 graus Fahrenheit, que é equivalente aos nossos 100 graus Fahrenheit. E aí a gente cria uma regra de 3 proporcional para poder fazer essa comparação entre os dois sistemas de medidas, tá? Isso daí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Nada. Também utilizava o pé e outros comprimentos de medida, tipo palma, assim, dos reis? Isso. Esse daí foi o sistema que a gente tinha, né? Que era as pessoas usavam a jarda. A jarda é a distância entre o polegar e o cotovelo, tá certo? Essa distância entre o dedão até o cotovelo chama-se jarda. Tinha-se as polegadas, que é a largura do dedão, do osso do dedão, tá? Justamente na junção do seu dedão, né, no meio, ela tem a maior distância, e é essa que você utiliza. Mas aí, o que aconteceu? Esse sistema foi mantido pelos ingleses, mas o restante da Europa, que queria diferenciar, principalmente a questão da França, que tinha a dominância da Europa, de certa forma, então ela estabeleceu um outro sistema de medidas, que é esse daqui, que é o CGS. Ela usou o centímetro, o grama, o segundo, e o Kelvin e o Celsius. Sendo que o Kelvin, ele veio da Inglaterra, mas como ele chegou nessa temperatura por dedução matemática, então se manteve em todos os sistemas de unidades, porque ele praticamente unifica o sistema de medidas de temperatura, tá? Porque ele é um sistema matemático. O Kelvin, que é o Lord Kelvin, que foi o presidente das ciências, da Academia de Ciências britânica, ele fez uma dedução matemática através de dados físicos e chegou-se qual que era a temperatura absoluta, onde todo o material sólido cessaria a sua vibração. Então ele chegou num cálculo matemático. É teórico, mas até hoje ninguém conseguiu alcançar a temperatura de 0 absoluto. Nós já conseguimos chegar
até 4 centésimos de Kelvin, que é a temperatura mais baixa registrada até o momento, tá? Onde a gente vê o hidrogênio na sua forma sólida, que é bem interessante pelo aspecto físico. Mas, de uma forma geral, o pessoal começou adotando o centímetro, que nada mais é do que você pegar 10 riscos em distâncias equiparadas, a menor que eles conseguiam fazer na época. O grama, que era uma unidade muito parecida com o centímetro, que eles pegaram a água, né, o gelo, e colocaram ele dentro de 1 centímetro, e aí virou o grama, tá? Por conta disso que existe essa correlação entre grama e o centímetro. Mas isso daí o pessoal depois questionou e fez uma série de coisas. E o segundo, porque foi um sistema que foi adotado a partir da observação dos relógios de sol, onde eles conseguiam observar no máximo 12 horas. Então, por isso que foi adotado o sistema hexadecimal para tempo, tá? Porque eles só conseguiam verificar, na melhor das hipóteses, num relógio de sol por 12 horas. Então, isso no verão, em condições ideais, etc, etc. Então, eles fizeram uma divisão que ela chegou através do segundo, usando o sistema hexadecimal, tá? Depois, né, o pessoal aprimorou esse sistema de medidas do CGS, né, pegou esses, e eles viram que era muito mais fácil você adotar, por exemplo, o metro, o quilograma, o segundo permaneceu, o Kelvin e o Celsius, de maneira que você pudesse conversar com os dois sistemas de unidades, o britânico, o inglês, tá certo? E o sistema CGS. Então ele ficou num sistema intermediário, mas que favorece muito mais o CGS. Mas, por exemplo, como a Inglaterra e os Estados Unidos, de certa forma, dominam muito das tecnologias que nós temos até hoje, e eles não usam o sistema métrico, o sistema internacional, então ainda nós temos que saber como é que é a equivalência entre o sistema internacional e o sistema inglês, sendo que o inglês usa para comprimento o pé, que é mais ou menos 32 centímetros, tá certo? A libra, que era o peso de um litro de um galão de água, tá? Que eles tinham lá como referência, que é baseado numa situação que até hoje o pessoal não... Mas o que o pessoal deduz é porque era a facilidade de construir os baldes, né, que fazia a retirada de água dos poços. Então, com isso, unificou-se essa medida. E o Rankine e o Fahrenheit, o Rankine fez o mesmo trabalho que o Kelvin, mas usando o Fahrenheit como referência, tá? Mas só que o Rankine, ele chegou nessa unidade de medida através de uma outra dedução matemática diferente da do Kelvin. Então, por isso que o Rankine permaneceu. E como ele foi só favorecido porque ele usava Fahrenheit, então ele ficou como temperatura absoluta para o sistema inglês que usa o Fahrenheit como referência. Tá? Então, de certa forma, essas 4 eram as iniciais, mas com a evolução da nossa tecnologia, nós conseguimos encontrar mais outras informações, como intensidade de corrente elétrica, que até o século XIX não se tinha conhecimento, então no século XIX que consolidou aquele conhecimento de energia elétrica, tá certo? E aí você teve que criar o ampere. A intensidade luminosa, que se tornou muito importante com o advento das máquinas fotográficas, tá? Então foi usado um sistema chamado candela, tá? Que eu não conheço a história dele, e o mol, que foi quando o Avogadro conseguiu demonstrar que você consegue expressar qualquer matéria, né,
que é o mol, né, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, esses 3 foram acrescentados aos 4 iniciais, e aí nós temos essas 7 fundamentais. E depois disso, todas as demais medidas que a gente usa, unidades de medida, são associações entre essas 7 medidas, tá ok? Então, por exemplo, o que acontece? Por exemplo, a força, ela é uma medida derivada porque ela é a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, quando você pega a massa, que é quilos, e a aceleração, que já é uma unidade que básica, é metros por segundo ao quadrado, quando você faz isso, você adota o Newton no sistema internacional. No sistema inglês, você adota uma medida que chama Poundal. E no CGS, você usa o DINA. Tá ok? E pressão, aí a gente vai ter quilos por metro vezes segundo ao quadrado, que é diferente, né? Que é a força sobre a área. Então, aí nós vamos ter o Pascal. Aqui no sistema inglês não tem, mas que a gente costuma falar quando a gente vai calibrar pneu, né, de carro ou de bicicleta em libras. Quando a gente fala isso, a gente está falando desse sistema, libras por pé segundo ao quadrado. Tá? Quando a gente fala assim, eu preciso pôr no meu pneu 30 libras, significa que a gente tem que pôr 30 libras por pé segundo ao quadrado. Tá ok? E no CGS, você pode expressar dessas diversas formas, como DINA por centímetro quadrado, ou como alguns usam, o Baria, tá? Mas é pouco comum a gente usar isso. A energia, a gente usa o Joule, ou Joule, que ele é francês, né? Então o certo seria a gente pronunciar Joule, mas o pessoal habituou-se a chamar Joule, então não faz diferença, tá? E aqui tem, no CGS, existe um nome de medida chamada ERG, tá? Que também é usado. A potência, que a gente usa o Watt, que nada mais é do que a associação da força com a energia, né? Com o tempo, então a gente chama de Watt. E o sistema inglês não possui, então usa libra, pé quadrado segundo ao cubo, e o CGS usa o ERG por segundo. Tá? É só para vocês terem uma noção de como as coisas vão se complicando à medida que a gente vai adentrando no sistema de unidades. Então aqui eu coloquei uma tabela básica para vocês terem algumas informações. Então a gente sabe que 1 metro ele tem 39,37 polegadas. Tá, ok? 1 metro tem 3,282 pés, e assim por diante. Então aqui sempre a gente está usando o sistema internacional, que é o sistema oficial da maior parte dos países do mundo, é o sistema internacional, porém a gente incorporou algumas coisas, por exemplo, a televisão. Quando alguém vai comprar uma televisão, ele não fala a medida da diagonal em centímetros, a gente sempre expressa ela em polegadas. Então, é uma coisa que a gente vai incorporando, que nem a pressão do pneu, a gente usa a libra ao invés de usar o Pascal. Bem, então, o que acontece? Uma unidade que a gente precisa converter, que nem a gente viu as equivalências, a gente usa um procedimento de engenharia que é chamado de análise dimensional. Ele substitui a regra de 3, tá? Ele, na verdade, é uma regra de 3, mas expressa de uma maneira mais clara, mais objetiva, tá, gente? Eu sei que vocês adoram regra de 3, que seus professores todos de química analítica e de química inorgânica, físico-química, sempre falaram, resolva por regra de 3, mas não é bem assim. Na prática, né, em qualquer trabalho de engenharia, de projeto,
você usa a análise dimensional para você fazer a conversão das unidades. Não é muito complicado, e eu sei que vocês adoram muito mais a regra de 3, porque vocês já estão bem acostumados a ela. Mas vamos tentar fazer a análise dimensional, porque a análise dimensional facilita muito a nossa vida e garante a chance de erro muito menor. Você erra muito menos quando você usa o sistema de análise dimensional. Para isso, a gente precisa usar um conceito que chama fator unitário. Então, a gente sabe, por exemplo, que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, não é isso? Então, se eu pego esse 1 quilômetro e passo dividindo aqui, ele vai ficar 1, né? Porque aqui é 1 vezes isso, né? Lembrando que o número nulo matemático é o número 1, né? De multiplicação. Então, o que vai acontecer? 1.000 metros dividido por 1 quilômetro é igual a 1. Ou 1 quilômetro dividido por 1.000 metros também vai ser igual a 1. Então, qualquer uma dessas duas vai ser real. Agora, por exemplo, se eu quero converter 100 metros para quilômetro, eu sei que isso daí é muito banal, mas a ideia é justamente vocês observarem esses casos mais simples, que vocês conseguem até resolver de cabeça, mas vocês usando ele, fica fácil de vocês aprenderem o uso do fator unitário, bem como fazer a aplicação da análise dimensional. Então, se eu tenho 100 metros, esse 100 metros vai ser igual a 100 metros vezes 1, não é isso? Ele permanece 100 metros. Se eu subir esse 1 por essa igualdade aqui de cima, né, no caso eu vou usar essa, porque eu quero transformar metro para quilômetro. Então, o que eu quero converter fica em cima, porque a unidade que vai sair, ela está em cima, e a unidade que também tem que sair vai ficar embaixo, de forma que eu vou anular metro com metro e vou simplesmente realizar essa operação matemática. 100 vezes 1 dividido por 1.000 vai ser igual a 0,1. Como eu cancelei metro com metro, ficou quilômetro. Então, eu fico com 100 metros é igual a 0,1 quilômetro. Tá? É bem simples, bem bobo esse exemplo, mas é o que eu vou mostrar para vocês que quando a gente começa a complicar as coisas, aí fica mais difícil. Então, por exemplo, se eu quero transformar 400 polegadas cúbicas por dia em centímetros cúbicos por minuto, tá? Isso é só para dar um exemplo bem extremo. Então, o que eu tenho? Eu tenho que os 400 polegada cúbica por dia vezes, né? Eu quero converter polegada cúbica para centímetro cúbico. Então, o centímetro cúbico fica aqui em cima e a polegada fica aqui embaixo. Então, eu sei que 2,54 centímetros é igual a 1 polegada, tá? Só que isso daí está elevado a 1. Só que eu preciso elevar o cubo, porque aqui é polegadas cúbicas e eu quero centímetros cúbicos. Então, eu vou elevar todo esse sistema ao cubo, tá ok? Eu sei que um dia tem 24 horas, mas eu quero chegar em minuto. Então, eu sei que também 1 hora tem 60 minutos. Então, depois que eu simplifico todas as unidades, eu vou ter a operação matemática para ser resolvida. 400 vezes 2,54 ao cubo, dividido por 24 e dividido por 60. Então, quando eu termino tudo isso, eu chego a 4,56 centímetros cúbicos por minuto. Tá? Então, é nessas horas que a gente vai precisar. Então, como nós vamos observar diversos fenômenos na indústria, eles vão ter unidades mais complexas. Inclusive, existe hoje, né, uma situação que para você avaliar se a sua gestão industrial está bem feita, você cria o que a gente chama indicador de performance, e esse indicador de performance nada mais é do que você criar um sistema de medida particular para o processo. Então, isso torna muito mais fácil quando a gente faz a análise dimensional para ver se as unidades estão coerentes, tá ok? Então,
quando a gente vai ter que fazer a conversão, é importante a gente observar essas 3 perguntas. Quais os dados que nos foram fornecidos? Quais as quantidades que precisamos? Por quê? Porque eu vou consultar uma tabela de conversão de unidades para poder ver quais unidades que eu preciso para fazer a conversão, tá certo? E depois saber quais são os fatores unitários que eu vou precisar para fazer as minhas contas. Tá ok, gente? Estou entendendo que todo mundo entendeu até agora. Então, por enquanto, está tranquilo. Tranquilo, professor. Então, tá. Aí, quando a gente vai fazer as medidas, por exemplo, a gente pega uma régua. Aqui eu pus um caso bem extremo. Tá vendo que a linha é bem fininha, ela vem até aqui e ela fica bem no meio, né? E aqui ficou até o número errado, né? Na verdade, aqui não é 4,34, né? Do jeito que ficou aqui, eu acho que na hora que eu expandi a régua, ela mudou de lugar. Mas aqui nós estamos falando de 3,8, aí a gente fica entre 8 e 9. Se é 3,8 ou 3,9, tá certo? Então, essa medida que nós temos, a gente sabe que ela está entre 3,8 e 3,9, mas a gente vai poder pôr 3,95 ou 3,96, 3,86, 3,85, 3,84. Será que isso é necessário também? Essa que fica a pergunta. Então, o que nós fazemos? Nós usamos uma situação que a gente chama de incerteza, porque aí nós vamos ter a questão duvidosa se ele é 85, 86, 84. Então, nós vamos ter que ver quais são as medidas exatas e as medidas precisas. Então, quando a gente tem as medidas exatas, significa que nós estamos vendo claramente até 3,8. Então, nós temos a medida exata que é um pouco mais do que 3,8. Tá? Isso daí já nos dá o que a gente chama de exatidão. Agora, quantas vezes a gente vai pegar e vai medir isso daí e vai chegar no mesmo resultado é o que a gente vai chamar de precisão. Tá? Vocês já viram isso na analítica, mas a gente precisa revisar. Então, quando a gente fala dos algarismos significativos, aí nós sempre vamos ter aquelas medidas exatas, nós vamos ter que expressar a medida exata, e o que a gente chama de medida duvidosa, que é esse algarismo final, no qual nós não vamos ter certeza se ele é aquele valor, tá certo? Então, se a gente pôr 3,84 ou 3,86, elas vão ser idênticas se a gente observar em questões de exatidão, tá ok? Mas esse último algarismo, que sempre vai mudar, a gente vai chamar de duvidoso, tá? E também nessa situação é importante a gente sempre observar a questão dos zeros. Por quê? Quando a gente vai ter essas medidas, nós vamos ter que ter as medidas exatas e às vezes nós precisamos expressar essa medida exata num sistema de unidade onde você vai ter que usar os zeros como artimanha para você conseguir expressar esse algarismo de forma correta. Então, é importante a gente saber o seguinte, que os zeros podem ser considerados algarismos significativos, algarismos exatos. Porém, somente quando eles estão à direita do primeiro algarismo diferente de zero. Se o algarismo diferente de zero, ele só está colocado, por exemplo, na quinta casa, e você expressou 0,0003, por exemplo, que nem está aqui no exemplo, nós vamos estar indicando que ele só tem um algarismo significativo, ou seja, só um algarismo exato, que é esse daí, que é o 3. Tá ok? E aí você expressa a sua unidade. Então, zeros à esquerda não se contam.
zeros à direita conta. Tá ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui 15,21 metros. Então, a gente tem 4 algarismos significativos, sendo que o 1, ou seja, esse número 1 aqui, ó, que está expresso por último, ele vai ser o duvidoso. Tá certo? Então, o 15,2 é a nossa medida exata. E o número 1 é o algarismo que pode variar dependendo da sua medida e que pode afetar a sua precisão. Então, por exemplo, aqui, 42.020 metros. Então, eu tenho 5 algarismos significativos, sendo que o 0 vai ser o nosso duvidoso. O 25,2 segundos, ele vai ter 3 algarismos significativos e o número 2, que é expresso por último, tá certo? Esse daqui, ele vai ser o nosso duvidoso. Já o 25,20 segundos, a gente vai ter 4 algarismos significativos, sendo que o 0 final, ele vai ser o nosso algarismo duvidoso. E se a gente expressar 25,200, nós vamos dizer que nós temos 5 algarismos significativos, sendo que o 0 vai ser o nosso duvidoso. Então é importante que, mesmo a gente tendo 25,2 segundos, 25,20 segundos, 25,200 segundos, nós temos 3 medidas diferentes. Isso que é importante vocês observarem. Porque aqui eu estou dizendo que a minha precisão nessa medida está no valor de segundos. Aqui a minha precisão vai estar em décimos de segundos. E essa daqui vai estar em milésimo, aqui, décimos não, em centésimo, décimo. A precisão, a exatidão vai estar em décimos de segundos. E aqui eu vou estar dizendo que a minha exatidão está em centésimos de segundos. Então, são medidas diferentes, porque aqui estão se usando instrumentos de medida diferentes. Então, é importantíssimo vocês entenderem que aqui e aqui nós usamos coisas diferentes para fazer a medida. Tá ok? Então, quando a gente vai fazer arredondamento, porque a gente às vezes vai medir, mas o nosso sistema pede uma redução, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a seguinte regra: qualquer algarismo significativo eliminado menor do que 5, a gente vai baixar ele, ou seja, ele vai para baixo. Ele não vai influenciar na mudança do último algarismo significativo ou duvidoso. Então aqui, por exemplo, se eu quero reduzir essa medida 2,422 para 2 algarismos significativos, significa que aqui é 2 e aqui é 2, então nós vamos simplesmente substituir como se fosse 0 e 0, e no fim ele não influencia na alteração desse último algarismo, então ele permanece 2,4. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse número, 25.323. Se eu quero reduzir ele para 3 algarismos significativos, eu vou pôr aqui, vou fazer com notação científica, e aí eu fico 2,53 vezes 10 a 4. Então aqui eu vou estar dizendo, a exatidão está indo até o nosso algarismo duvidoso, aqui que está no centésimo. Tá ok? E aqui o 25.323 para 2 algarismos significativos, eu vou simplesmente, como aqui era 2,53, esse 3 está menor do que 5, então não vai influenciar nesse último número, então ele simplesmente só some e não atrapalha a alteração depois. Tá ok? Agora, se eu vou fazer números que terminam com algarismo significativo maior ou igual a 5, então aí nós vamos elevar uma unidade no final. Então, por exemplo, 43,765, para a gente transformar ele em 4 algarismos significativos, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr 43,7, aí ele terminou aqui, né, o 5 sai, aumenta uma unidade. Então aqui fica 7,7. Tá ok?
Já nesse daqui, 45.768, para eu transformar ele em dois algarismos significativos, eu tenho que o 8 aqui para 7, esse aumenta o 7 para 8, e o 8 eleva aqui o 5 para 6. Então, quando eu vou expressar com dois algarismos significativos, eu ponho 4,6 vezes 10 a 4. Se eu tenho aqui 0,0379 para dois algarismos significativos, eu vou ter o 0,0, esse 9 vai transformar isso aqui em 8. Como o 0 à esquerda não se considera, então eu pego e ponho aqui, 3, 8. Então aqui eu só preciso transferir, manter a vírgula no mesmo lugar e vou ter o 0,038. Professor. Sim. Nesse primeiro caso do 43,765, não teria aquela história do número par? Não. Se o número é par, você joga o 5 para 0. Não tem. A regra oficial é essa. Entendi. Tá? Se é igual a 5 e maior, aí vai para cima, independente de qualquer coisa. Se for menor do que 5, mas não é igual a 5, vai para baixo. Tá ok? Entendi, obrigado. Professor. Sim. Se nesse caso aí do primeiro fosse tipo 43,7648, seria a mesma coisa? Para reduzir para 4 algarismos significativos? Exatamente. Aí eu vou passar, o 8 vai forçar o 4 virar 5 e o 5 força o 7, ou 6 virar 7. Então tem que olhar sempre do final pro início? Exatamente. Tirando os algarismos que você quer eliminar da sua expressão. Tudo bem, obrigado. Então, quando a gente vai fazer adição e subtração, a gente tem que contar os algarismos decimais para a gente poder ver o que a gente precisa. Então, por exemplo, aqui, se eu faço essa soma 35,4 mais 8 mais 2,35 metros, eu tenho esse número. Simplesmente, se eu pegar a calculadora e fizer essa soma, eu vou ter o resultado, 45,75. Só que o seguinte, dos três fatores, o 8 é o que tem o menor número de casas decimais, que é 0. Então, no final, eu tenho que expressar meu número sem casas decimais. Então, eu vou fazer o arredondamento, e aí vai dar 46. Tá ok? Quando eu estou fazendo operações matemáticas, eu vou observar aqui, no caso de adição e subtração, o número de casas decimais. Tá ok? Então, aqui, o 33,422 menos 8,00 significa que o meu resultado tem que estar expresso. Aqui tem 3 casas decimais e aqui 2. Então, eu tenho que expressar ele com apenas 2 casas decimais. Então, vai dar 25,42. Tá ok? Então, o resultado é esse. Por que eu estou falando disso para vocês? Porque na hora que eu for fazer as questões, né, para vocês resolverem as questões, é importante vocês saberem se essa medida tem uma precisão equiparável a essa. Se ela não tem a mesma precisão, por que eu vou manter esse último número aqui? Ele vai perder o significado dele, porque o algarismo duvidoso sempre vai estar na última casa decimal. Tá ok? Tranquilo, Sim. professor. Pode voltar no slide Sim. anterior? Então, se fosse só 8,0, então seria 25,4 o valor? Exatamente, isso mesmo. Entendi, obrigado. Então, aqui no caso de multiplicação e divisão, aí nós vamos seguir com o menor número de algarismos significativos. Enquanto na soma e a subtração a gente via o número de casas decimais, multiplicação e divisão é algarismos significativos. Então, por exemplo,
essa multiplicação. 6,221 vezes 2, ele dá esse valor aqui, tá certo? 12,442. O zero à direita, professor. Licença. É zero à O zero à direita. direita não conta? Conta. O que não conta é a esquerda. Então aqui, ó, eu tenho 4 algarismos significativos e aqui eu tenho 2. Então meu resultado tem que estar expresso em 2 algarismos significativos. Então, se eu tenho 12,442, fazendo aqui o arredondamento, eu tenho 12. Porque aqui já tem 2 algarismos significativos. Oi. Só uma dúvida. Se o 2 fosse simplesmente 2 sem ser 2,0, teria um só significativo. Eu representaria da mesma forma? Não, você representaria com 1 vezes 10. Entendi. Você arredondaria, né? Você primeiro converteria 1,2 vezes 10, que aí você permanece com 2, mas aí você tirando o 2 e arredondando, aí você fica com a notação científica para exemplificar. É por conta disso que precisa ter essa atenção. Tá ok, Bernardo? Tranquilo, professor. Obrigado. Então, por exemplo, aqui, ó, é exatamente esse caso aí. Aqui, ó, eu tenho 0,345 multiplicando 3.457. Aqui tem 3 algarismos significativos, porque esse 0 está à esquerda, então eu não conto ele. E aqui eu tenho 4 significativos. Quando eu jogo esses valores na calculadora, eu obtenho esse resultado aqui, ó, 1.192 vezes 665. Agora, como o problema precisa avaliar a questão da ordem de grandeza, então eu preciso expressar ele de forma correta. Então aqui tem 3 significativos, aqui tem 4. Então eu vou usar 3 algarismos significativos. Como se eu pegar esses 3 primeiros significativos, eu não vou conseguir expressar corretamente o número, porque aí eu vou botar a vírgula que seria 119, então eu transfiro para notação científica, que usa potência de 10, e aí eu fico com 1,19 vezes 10 a 3. Por quê? Porque eu arredondando aqui ficou com 3 no final. Então, esse 3 mantém o 1,19. Então, a resposta do problema que tiver essa conta, por exemplo, teria que ser 1,19 vezes 10 a terceira unidades. Tá ok? E aqui a gente tem o 9,2 dividido por 2,31. O que isso daqui vai dar? Vai dar 3,98. Porém, aqui eu tenho 2 significativos e aqui eu tenho 3. Então, eu tenho que deixar meu número com a notação de 2 significativos. Se deu 3,98, tiro o 8. Como ele é maior do que 5, acrescento uma unidade aqui. E automaticamente eu arredondo o meu número para 4,0. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Beleza. Não. Não? Tá ok. Tá ok? Aqui, então eu passei para vocês aqui os exercícios, eu vou só mostrar para vocês dessa parte, e tem mais 2, que aí para vocês aplicarem justamente essa questão dos arredondamentos. Mas aqui, por exemplo, eu tenho 200 litros. Quantos algarismos significativos eu vou ter que ter lá no final? Se eu disser que, por exemplo, que 1 litro é igual a 100... eu vou até escrever aqui que fica melhor, que aí eu não me perco também. Se eu tenho que a unidade é 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, aqui eu tenho 4 algarismos significativos, não é isso? E aqui eu só tenho 1. Mas a minha expressão aqui é de 3 significativos, não é isso? Então, como é que eu vou expressar lá no final? Eu vou ter quantos significativos? 3. No caso de conversão de unidades, Gabriel, o que vai acontecer é o seguinte:
eu vou permanecer com a forma que a unidade me foi passada, mesmo que eu tenha mais significativos aqui no resultado, tá ok? Ou menos significativos na unidade de conversão. Tudo bem? Tudo bem. Então, significa o quê? Que eu vou ter que expressar ele com 3 algarismos significativos. Se eu fizer isso, vocês vão achar que é 0,2. Mas aqui eu só tenho um significativo. Então, para eu ter 3 significativos, eu vou pôr o 0, 0. Tá ok? Então, aí eu vou ficar com 0,200 metros cúbicos. Aí eu converti para a unidade, mantive o número de significativos que está aqui. Então, por exemplo, aqui na letra B, significa que eu tenho 2. Aqui também eu tenho que expressar meu resultado com 2 significativos. Aqui com 3, aqui com 3 e aqui com 3. Tudo bem, gente? Tranquilo? Sim. Tudo bem, professor. Professor, só uma Oi. dúvida nesse F. Seria 3 ou 4 algarismos significativos? Aqui são 3. 1,87. Tá? Ah, sim, o 10 ao 5 não menos O 5 não conta. as potências de 10 não vão contar. Tá? Ah, ok, Porque então. ela vai só expressar minha ordem de grandeza através do que esse número vai representar no final. Tá ok? Então Tá, é ok, isso. obrigado. Então é isso. A aula de hoje eu já deixei disponível os slides lá para vocês. Terminando aqui e o Teams liberando, eu já posto para vocês o vídeo. E aí semana que vem a gente continua. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Boa Boa tarde. tarde semana, para tchau, tchau. vocês e professor. boa semana. Falou, pessoal. Obrigada, professor. Até mais. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Até mais, gente.